vou carregar a minha cruz. Vou carregar a minha cruz para poder ressuscitar. Jesus, vou carregar a minha cruz para poder ressuscitar. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. O que queres que eu faça com Jesus, que chamam de Messias? Crucificam! Mas que mal ele fez? Crucificam! Crucificam! Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, Porque pela vossa Santa Cruz remistes ao mundo. em seu modo de ser e viver, Jesus Cristo inaugura o reino de Deus. Com ele, tem-se uma mudança de paradigmas, a fé e a vida como condição de amor, e não da ampliação cega das leis como faziam os fariseus. Ele quer a vida e a dignidade, e não o cumprimento de rituais vazios. Como diz o Papa Francisco, a Santa Igreja se detrata por sair, do que doente por fechar. Queremos uma igreja que seja servidora da vida. Mas lembramos-nos que a igreja somos nós, povo de Deus. Quem precisa mudar de atitude somos todos nós. Canto número 448, a primeira estrofe. É condenação para Jesus, porque ele é bem que a terra trazer luz, mas o teu povo continua sofredor, levanta a cruz do mundo injusto e opressor, mas o seu povo continua sofredor, levanta a cruz do mundo injusto e opressor. Segunda estação. Jesus carrega a sua cruz. Tome assim a sua cruz. Pois quem quer salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, e da boa notícia, vai salvar. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, por causa da boa notícia, Jesus assumiu a sua cruz, esvaziou-se de si, denunciou a religião estéril de sua época, serviu a todos e realizou a vontade do Pai. Em mudança de época, a igreja é continuamente chamada a assumir a missão de lutar pela justiça, como a qual se constrói bem comum e desenvolve o valor verdadeiro do ser humano. Ser filho, amada de Deus, ao assumir essa postura profética, a igreja servidora está assumindo a sua cruz diante de uma realidade marcada pela cultura da indiferença.
mantém-nos a segundas provas. Flagelado Cristo Pai, Obediente ao plano eterno do seu Pai, também o povo põe nos ombros sua cruz, e a cada dia segue os passos de Jesus. Também o povo põe nos ombros sua cruz, e cada dia segue os passos de Jesus. Terceira estação. Jesus vai pela primeira vez. Quando saiu da barca, Jesus viu a grande multidão e teve compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar todas as coisas para eles. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz redestes ao mundo. Jesus sente o sofrimento daqueles que vêm ao seu encontro. É uma dor que toca o mais profundo do coração do Mestre. Ele não se conforma com a situação de sofrimento do seu povo, a ponto de ensiná-los muitas coisas sobre o reino de Deus. Jesus continua sentindo compaixão dos irmãos e irmãs que caem diante da cultura do descartável. Ele sofre a dor daqueles que, perante o valor do capital, deixam de ter dignidade, de modo especial os jovens e idosos, os quais se tornam vítimas de um sistema excludente. Cantemos. Fraco Jesus Cristo, carne é grande o peso dos pecados que não fez. Nossa fraqueza faz cair e machucar, mas sua força vem ao chão levantar. Nossa fraqueza faz cair e machucar, mas sua força vem ao chão nos levantar. Quarta estação. Jesus se encontra com sua mãe. Jesus perguntou: quem é a minha mãe e os meus irmãos? Então, Jesus olhou para as pessoas que estavam sentadas ao seu redor e disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Maria é exemplo de alguém que serviu em tudo a vontade de Deus, para viver na fidelidade a esta vontade. Maria sofreu muito, inclusive sentiu a dor de ver seu filho condenado injustamente. Fazer a vontade de Deus hoje passa pelo assumir um projeto de vida que valorize o ser e não o ter, que tem opção clara pela cultura da vida plena para todos. A Igreja sofre a dor de ver seus filhos amados se tornarem objeto de valor econômico. Ela sofre as dores das famílias que relativizam seus laços de afeto e amor por causa do poder e do prazer. Cantemos. Jesus encontra sua mãe chorando em dor, ao ver as chagas do seu filho sofredor. Quantas Marias encontrando os filhos seus, por esse mundo que abandona, esquece Deus. Quantas Marias encontrando os filhos seus, por esse mundo que abandona, esquece Deus. Quinta estação. Simão se uniu a
cruz. Quando chegaram à cidade de Cafarnaum e estavam na casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que eles estavam discutindo no caminho? Os discípulos ficaram calados, pois no caminho estavam discutindo sobre qual deles era o maior. Então Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, deverá ser o último e ser aquele que serve a todos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remissões ao mundo. A proposta de Jesus Cristo não prevê cargos, carreira e hierarquia, mas sim o serviço em favor de quem precisa. Sirineu faz algo tão simples, mas necessário. Ajuda Jesus, que naquele momento precisava de apoio. A igreja se alegra com o serviço de homens e mulheres que, frente à cultura da morte provocada pela sociedade do capital, colocam-se ao lado daqueles que necessitam. São eles os responsáveis por construir e multiplicar em favor da solidariedade e da paz. Em tantas situações é que as pessoas nem são cristãs, mas cultivam em si os valores universais. São sirineus para o mundo de hoje. Cantemos. Sirineu ajuda Cristo a carregar a cruz pesada que ele tem de transportar. Quantos irmãos não podem mais a cruz levar, e nós ficamos com vergonha de ajudar. Quantos irmãos não podem mais a cruz levar, e nós ficamos com vergonha de ajudar. Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Jesus estava sentado diante do tesouro do templo e olhava a multidão que depositava as moedas no tesouro. Muitos ricos depositavam muito dinheiro. Então, pegou a viúva pobre e depositou 2 moedas, que valiam poucos centavos. Então Jesus falou aos discípulos: garanto a vocês, esta viúva pobre depositou mais do que todos os outros que depositaram moedas no tesouro, porque todos depositavam o que estava sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que tinha e que possuía para viver. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, Porque pela vossa santa cruz remissões ao mundo. Uma igreja servidora precisa ser como a viúva, dar do que tem para promover o bem comum. Assim fez Verônica, que se dispôs a servir o Mestre em um momento de sofrimento. Ela simplesmente emprestou do que tinha a sua toalha. Os cristãos que se dispõem a atuar na sociedade do campo da política, da cultura, da promoção social, tornam-se um vero ídolo. Isto é, um ídolo verdadeiro de Cristo. A igreja incentiva sempre mais homens e mulheres de boa vontade a servirem a sociedade, apresentando a verdadeira imagem de Jesus. Cantemos. Uma mulher enxuga o rosto do Senhor, num gesto lindo que revela muito amor. Quem enxugar o pobre rosto dos irmãos, limpou o rosto de Jesus. Quem enxugar o pobre rosto dos irmãos, limpam o rosto de Jesus com suas Sétima estação. Jesus sai pela segunda vez.
poder sobre elas. E os seus dirigentes têm autoridade sobre elas. Mas entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Jesus chama a atenção dos discípulos que buscam lugares de poder. Entre vocês não deverá ser assim, disse o Mestre, pois para ele a prática dos discípulos deve ser o serviço em prol do bem de todos. Este serviço nem sempre é tão simples. Ela pesa. Em algumas situações, corremos o risco de cair também. Em tempos atuais, assusta quando alguns governadores atuam em causa própria, defendendo interesses políticos e econômicos. Com esta campanha da fraternidade, a Igreja reafirma que a finalidade do Estado e da política é a promoção e a defesa da justiça, que tem em si o princípio da ética, da fé e política andam juntos sim. Cantemos. Jesus Cristo traz de novo, mas nessa quer salvar o seu povo, em nossa vida ser eterna a mesma dor, condenação, corrupção e pecador, em nossa vida ser eterna a mesma dor, condenação, corrupção e pecador. Oitava estação. Jesus consola as mulheres. Mulheres de Jerusalém, não chore por mim, chore por vocês mesmas e pelos seus filhos. Enquanto faziam sua refeição, chegou uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume e de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Eu garanto a você, por toda parte, onde a boa notícia for pregada, também encontrarão com ela o que ela fez, e ela será levada. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. A mulher que unge o mestre seguidor dá um testemunho de fé. Ela acredita no Messias e sabe que ele é portador do projeto de vida que salva. Jesus consola esta mulher, a qual será uma testemunha da boa notícia. A Igreja também pede que os cristãos sejam testemunhas da boa notícia. Na sociedade, em nosso país, estão querendo que a fé não tenha influência na transformação social. Isso é muito grave, diz o Papa Francisco. Uma fé autêntica que nunca é cômoda nem individualista. Comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores e deixar a fé um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Cantemos. Consolar mulheres de Jerusalém, Jesus nos manda outro rei. Será que temos consolado nossa irmã? Se a nosso lado só tornar a solidão, será que temos consolado nossa irmã? Que ao nosso lado sofre o mal da solidão. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.
celular de onda ou de saco, ensinando isso a seguir a própria cruz. Ele pede que seus seguidores façam essa opção pelos íntimos, aqueles que ficam na margem do modelo social e político, que desde o seu tempo se impõe. A igreja não pode cair diante do seu compromisso, perante a santidade. O Papa Paulo fez que mais tratava os cristãos para a sua política como forma de viver compromisso cristão, como serviço ao outro na busca do possível bem comum e uma sociedade mais justa. Logo, os cristãos não podem deixar de atuar no mundo, dissociar a fé da realidade social. É um pecado. Por Deus. Décima estação. Jesus é despido de suas vestes. Então Jesus perguntou: o que queres que eu faça por você? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver de novo. Jesus disse: pode ir, a sua fé te curou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo. E em seguida, ele seguia Jesus pelo caminho. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. O cego Bartimeu deseja ver. Isso significa que ele estava impossibilitado de ver. Ver o mundo, ver um novo caminho, outra possibilidade. Ele confia em Jesus, o Mestre, o qual lhe ajuda a ver, pois a fé de Jesus possibilita sonhar, ver, contemplar o projeto de Deus. Para isso, foi preciso despir-se do manto que o aprisionava, isto é, despir-se daquilo que lhe deixava naquela situação. Neste contexto em que vivemos, também dizemos: queremos ver, queremos continuar vendo pessoas despojadas e envolvidas com a sua comunidade, ligadas pastorais, mesmo em outras denominações religiosas. Temos exemplos lindos de pessoas que querem ver o mundo conforme